Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, por favor. Glória a Deus por esse privilégio que nós temos de estudar a sua palavra. E eu creio que o estudo de hoje, no meu ver, é um dos mais importantes para a nossa caminhada cristã. O estudo de hoje vai falar sobre os dois destinos do homem após a sua morte. E o que é mais importante quando se fala nisso é que o tempo de decidir o nosso destino é hoje, enquanto estamos vivos. É a oportunidade que Deus está nos dando a cada dia que nós acordamos, que nós vivemos, nós decidimos a nossa eternidade. Como que estamos prosseguindo com a nossa vida? Para onde não é que Deus está levando, nem que o diabo está levando, para onde nós estamos levando a nossa vida. Porque a Bíblia já deixou relatado todas as diretrizes, as orientações, os caminhos, as palavras, as decisões, os gestos que nós precisamos ter para uma eternidade com Deus. Porém, ela também é muito clara quando ela diz que o não cumprimento dessas atitudes, palavras e orientações também nos levarão para um lugar eterno, longe de Deus. Então, hoje a gente encerra o capítulo 5, o capítulo 7, que fala sobre o homem. Falamos sobre o homem e a sua composição, que veio do pó, foi criado, formado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Foi formado do pó e ao pó ele voltará. Falamos sobre a tricotomia, espírito, alma e corpo. O espírito que é a parte de Deus, a alma que são as nossas emoções e o corpo que é o invólucro, que é o que envolve a alma e o nosso espírito. Falamos sobre a alma do homem, sobre a alma dos animais e hoje a gente encerra com esse grande alerta para a nossa vida, que o título é Os Dois Destinos da Alma do Homem. Eu não sei para os irmãos, mas para mim, não que eu não creia, mas a minha mente humana hoje não comporta a palavra eternidade. Eu não consigo assim medir a dimensão de uma coisa que nunca mais vai acabar. A mente humana hoje, nós limitados, nossa mente limitada ainda aqui na terra, eu não consigo compreender isso. O que é uma coisa que nunca mais vai acabar. E pior do que isso, irmãos, pior do que isso, que nunca mais vai acabar para quem partir sem Cristo. Porém, eu separei alguns versículos que a Bíblia nos diz, que o próprio Deus nos diz pela sua palavra, de que apesar de que não consigamos ter uma compreensão plena dessa palavra eternidade, ela é real, que o próprio Deus é eterno, ela existe, e nós estamos caminhando para ela, nós estamos caminhando para esse lugar chamado eternidade. A Bíblia diz que a nossa parte aqui na terra é como o quê? Como uma fumaça, nem bem se fez, se desfaz. É rápido. Então eu fiquei muito temeroso, refletivo sobre o destino, repito, que nós estamos traçando para a nossa eternidade. Então os versículos são o seguinte: Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Daniel 7, 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Romanos 11, 36.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mateus 25, 46. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,15. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Salmo 139, versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Hebreus 5,9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. 1 Crônicas 23:13. Os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E por fim, Salmo 112, versículo 6, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Então, a eternidade é uma realidade indiscutível. Ela existe e nós estamos caminhando para ela. O apóstolo Paulo deixa um versículo que eu gosto muito, eu sempre cito ele, porque é um versículo que nos chama a atenção para o estilo de vida que nós estamos vivendo, para qual tipo de coisa estamos desejando, o que tem tirado a nossa paz de querer conquistar, de querer ter. Ele diz que se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. Eu digo isso porque eu sofri muito na minha vida com essa famosa palavrinha chamada ansiedade. Só não fiquei louco, irmãos, confesso isso, porque eu tinha Jesus, que foi um trabalhar de Jesus na minha vida. Ansiedade, pelas coisas que são efêmeras, que passam, por aquilo que você não tem o poder de transformar. Você não tem poder. Algumas coisas não estão no nosso alcance. Precisamos depender de Deus. Então Paulo fala, olha, não fique esperando somente aqui, não se alegre só aqui, não acha que é só aqui, não. Tem muito mais. Não seja um miserável espiritual, desejando, ansiando somente as coisas desta terra. Espera em Cristo por algo melhor, por algo mais superior, por algo eterno. Então, qual é o destino final de todo ser humano? Irmãos, ninguém nasce salvo. Ninguém nasce, esse nasceu, ele vai seguir o curso que ele quiser porque ele está salvo. Não. Todos nós, a Bíblia diz, fomos concebidos no pecado. Davi fala no Salmo 51, versículo 5, eis que fui nascido em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos uma concepção carnal, um DNA carnal, um coração propenso às coisas que não agradam ao coração de Deus, um coração propenso ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que quem não nascer de novo, quem não ter as tendências agora a ser concebido pelas coisas espirituais. Só que dois corpos não ocupam o mesmo espaço.
Para que o novo entre, o velho tem que sair. Para que o Espírito haja, a carne tem que sair. E isso é uma decisão nossa. A eternidade é uma decisão nossa. A regra para estar com Deus é seguir a sua palavra. A regra para estar sem Deus é negar a sua palavra. Por isso que nós precisamos nos converter. O que é converter? É o caminho ao contrário. Por isso que para o crente é mais difícil. Nós estamos contra a maré. A maré está indo. O curso normal da vida, do pecado, da corrupção, das drogas, enfim, nós estamos na contramão. Mas por mais forte que a correnteza normal seja, ela jamais vencerá o nome que está acima de todo nome, que é onde nós estamos inseridos. Por isso que vencemos, como o pastor Paulo orou aqui agora, não é por nós, não somos nós, é Ele em nós, é Ele por nós, é Ele nos capacitando. Então, irmãos, o nascimento, o novo nascimento é o quê? É ter agora as tendências espirituais, um coração para as coisas espirituais, e é esse coração que nos levará para uma eternidade com Deus. Nascer de novo significa ter a oportunidade de um recomeço, ter uma nova chance, e mais do que isso, irmãos, nascer de novo é sinônimo de aceitar o sacrifício da cruz do Calvário. João 3:3 diz: Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas, advérbio de condição, quem não crê vai ser, já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o primeiro ponto para que você more com Deus a eternidade é você crer no nome de Jesus. Crer com o coração e confessar com os lábios de que Ele é o Filho de Deus, unigênito, e viver isso, e trazer isso para a nossa vida diária, e fazer com que isso seja real nas nossas vidas. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte espiritual. Quem não se decidir em abandonar o pecado, quem não se decidir em um arrependimento pleno, verdadeiro, herdará o salário do pecado, que é a morte. Todo homem tem uma alma, e a alma do homem, como aprendemos, a do homem ela é eterna. A alma do homem ela é eterna. A Bíblia diz que como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não vai ter uma segunda chance, aniquilismo, morreu, acabou, não. Nós vamos morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Palavra de Deus. Depois da morte não existe outra chance, segue-se para o julgamento. A Bíblia diz que depois da morte o ser humano tem apenas dois destinos para passar a eternidade. Um é o céu e outro é o inferno. Quem vai para o inferno? A resposta, Salmo capítulo 19, versículo 17. Os ímpios
serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? Os que amam o pecado. Os que têm prazer, sabe que está errado, sabe que entristece a Deus. Não é como nós que, como já aprendemos, que o pecado para o crente é um acidente de percurso. Não foi planejado. Agora, pecados premeditados, que o cara faz todo dia a mesma coisa. Pessoas que amam o pecado. Pessoas que são todos aqueles que não se lembram de Deus e mais, com suas atitudes, zombam de Deus. Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O ser humano, por causa do pecado, está condenado ao inferno. E sem Jesus Cristo, não tem esperança de ser livre dessa condenação. Todo ser humano, sem exceção, para estar com Deus na eternidade, precisa aceitar, confessar e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se despiu, desceu, passou, morreu, sepultou, crucificado, mas está vivo, ressurreto, à direita de Deus, e mais do que isso, trazer isso para a sua vida, para as suas palavras, para o seu dia a dia, para as suas atitudes. Não é Deus que vai nos colocar aqui no céu, e nem o diabo que vai nos colocar aqui no inferno, são as nossas decisões. É a mesma coisa que você planejar uma viagem, e a pessoa fala: olha, para você chegar onde você quer ir, o caminho é esse, se você pegar outro, você vai chegar? Não vai. A pessoa disse qual era o caminho. O caminho para chegar lá é somente esse caminho, não saia dele, tá? Você vai chegar onde você planejou a sua viagem. Você sai. De quem que é a culpa? É de quem explicou? Não. É de quem não obedeceu. Quem não ouviu a voz de Deus. Deus fala: não faz, a pessoa faz. Não compra, ela compra. Não vai, ela vai. Não aceita, ela aceita. Os dois destinos dependem das nossas atitudes enquanto vivos. Por isso que temos que louvar a Deus a cada dia. Quando você acorda, você tem uma nova esperança, talvez de acertar aquilo que está errado, para que você esteja com Deus na eternidade. Agora, o céu é um lugar maravilhoso. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o lugar que Ele preparou para nós. Para aqueles que negam o pecado. Para aqueles que se arrependem. Arrependimento é não fazer mais a coisa que você fez. Estar arrependido. Fugir da aparência do mal. Se afastar daqueles que não estão te levando para o coração de Deus. Existe um lugar que está preparado, que não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Um lugar sem sofrimento, um lugar onde não existe a morte, nem o pecado, um lugar onde Deus está presente, onde a paz será eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Porque quando você chegar lá, se houver uma oportunidade, isso é só uma
uma suposição, né? De perguntarem para a gente, como que você chegou até aqui? Só tem uma resposta: é pela graça. É pela graça. Não foi porque eu fiz, não foi porque eu aconando, é pela graça. A graça dele nos basta a cada dia. É isso que está nos levando para o seu coração. E como que nós podemos ir para o céu? Alguns princípios básicos que nós sabemos, mas precisamos continuar praticando todos os dias. O primeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores, e se continuarmos pecando, estamos a cada dia mais nos afastando de Deus. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o primeiro ponto é saber que você é um pecador, e precisamos de Deus, do Espírito Santo, da sua palavra, da comunhão dos santos, do ombro um do outro, para que possamos reconhecer que somos pecadores, e por nós mesmos, irmãos, como falamos lá no começo, a tendência nossa, o nascimento nosso, a concepção nossa já é carnal. A própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, nem a gente se conhece. Então o primeiro passo para você ir para o céu, reconhecer que você não é um super crente, você é um pecador. Mas um pecador que não vive pecando. Amém? Segundo passo, saber que as obras que praticamos não podem dar salvação. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obviamente que quem é salvo faz boas obras, mas não na expectativa de que isso lhe trouxe a salvação. Somos salvos por um ato de Deus, aprendemos isso na aula 2, quando falamos sobre Deus, no capítulo 2. A salvação é um ato soberano de Deus, é uma iniciativa soberana do nosso Deus. Então ninguém é salvo por aquilo que faz, mas quem é salvo, faz. Amém? Quem é salvo faz, mas não na esperança de que aquilo que lhe traz salvação é pela graça, é por um dom imerecido, por uma atitude que nós não merecíamos e Ele nos concedeu. Terceiro, entender que o caminho que traçamos sem Deus é um caminho de morte. Não tem como ir para o céu sem Deus. Não tem como ir para o céu desprezando Deus, desprezando a sua palavra. E isso, irmãos, não é só para quem está lá fora, não. Muitos estão aqui, ouvem, descem a escada como se nada tivesse ouvido. Permanecem com as suas vidas como se nada tivesse ouvido. Não, irmãos. O caminho que traçamos sem Deus é um caminho de morte. Vamos usar uma expressão assim para você entender. Só se entra no céu de mãos dadas com Deus. Com Deus. Vivendo a sua palavra. Provérbios 16, 25 diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Oh Deus, tem misericórdia. Quarto, uma vez que você sabe que você é pecador, o quarto é o quê? Você precisa se arrepender. Analisar a sua vida. Fazer uma retrospectiva quando? Todos os dias, irmãos. Chegou em casa, vai dormir, faz uma retrospectiva do seu dia. O que eu fiz hoje? A quem agradou o meu dia? Se eu tivesse que receber aplauso agora, eu vou dormir. Quem que estaria me aplaudindo? Deus? Satanás? Ou os homens? Para quem eu doei o meu dia? Para a glória de quem eu vivi o meu dia? Então, você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa análise é para quê? Para que amanhã
você deixa de praticar aquilo que desagradou a Deus ontem. Assim você vai para o céu. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O quinto, reconhecer que só existe um caminho que leva ao céu. Qual é o caminho? Jesus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que aceitar a Jesus Cristo. Tem que aceitar o sacrifício da cruz do Calvário. Tem que aceitar que Ele desceu, como eu já disse, morreu, andou, ensinou, curou, libertou, foi sepultado, mas ao terceiro dia, o único que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós, continuando nos dando direção a cada dia por este caminho que é o único que nos leva ao coração de Deus. Sexto e último, você precisa receber Jesus em seu coração. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É fácil ir para o céu? Mas é possível? Amém. Não é fácil. Por isso que Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Só como já aprendemos quando falamos sobre a alma, o nosso espírito tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Porque senão, não há como nós dominarmos as nossas emoções, sentimentos, enfim, tudo aquilo que a nossa alma expressa. Não há como nós expressarmos isso de forma que Deus se agrade, se o nosso espírito com E minúsculo, que é o sopro de Deus em nós, a partícula divina em nós, não estiver submetido em comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque a tendência nossa é para o mal. Mas o Espírito Santo nos adverte, nos ama, nos impulsiona, nos corrige, nos fortalece, nos anima, nos revela a Escritura Sagrada. Olha, esse é o caminho. Ande por ele. E a pergunta é: depois de tudo o que vimos, precisamos saber para onde estamos indo. Faça uma pergunta para você mesmo. Se você morresse agora, qual seria o seu destino eterno? Irmão, isso aqui é mais sério do que a gente imagina. Por quê? Porque ninguém sabe a hora que vai morrer. Ninguém sabe a hora que vai morrer. Semana passada eu perdi um amigo com a minha idade, praticamente. Foi dormir e não acordou. O que ele tinha? Nada. Alguma doença? Não. Morreu dormindo. Não podemos fechar o nosso dia. Não é o nosso mês, não é o nosso ano. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. É hoje. A reflexão é hoje. A oportunidade é hoje. A esperança é hoje. Porque depois que você morrer, segue-se o juízo. Eu quero encerrar com um texto de Eclesiastes que eu gosto muito, que é o capítulo 9, que diz o seguinte: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal. Aqui fala da morte física, tá? Não é do destino espiritual. Quando ele fala que todos partilham de um bem comum, é a morte, que todos vão morrer. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece.
O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre todos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Há esperança para quem está vivo debaixo do sol. E louvamos a Deus porque nós estamos vivos. E se há algo que hoje precisamos consertar, arrepender, refletir, enfim, essa é a oportunidade que Deus nos trouxe hoje à noite para que isso seja feito em nossas vidas. Eu encerro com 5 verdades. A primeira é: a morte física é inevitável. Segundo, precisamos de sabedoria do céu enquanto vivos. Terceiro, não valorize de forma impetuosa as coisas terrenas e nem se gabem por conquistá-las. Quarto, viva a vida sendo grato a Deus em todo o tempo. 5, Ele é a fonte de tudo, inclusive da eternidade. Amém, irmãos? É simples, parece simples, mas é sério. Nós vamos morrer. E para onde é que nós estamos levando a nossa alma? Para o céu ou para o inferno? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, não é para que nós tenhamos medo, porque o Senhor não é um Deus do medo, e a tua palavra, ela nos traz liberdade com libertação, mas é para um momento de reflexão, para que não vivamos ou não joguemos os nossos dias fora, sem pensar em Ti, sem pensar no nosso próximo passo, na nossa próxima aquisição, no nosso próximo emprego, enfim, Senhor, que tudo seja para que o Teu nome
seja glorificado. Obrigado. Não com muita alegria, mas falamos isso com tristeza, porque muitos já foram, e outros estão caminhando para uma eternidade longe do Senhor. Não nos sentimos melhores por isso, mas te agradecemos pelo privilégio de poder um dia ter tido a oportunidade de escolher. Eles também tiveram, mas escolheram errado. E nós escolhemos certos. E não estamos aqui porque escolhemos certos. Estamos aqui porque o Espírito Santo tem estado conosco, porque a cada dia temos procurado o que é certo. Às vezes erramos. Às vezes falhamos, Deus. Às vezes entristecemos o Espírito Santo. Mas hoje nos apresentamos a Ti como cidadãos do céu. Amamos a Tua palavra. Não queremos o pecado. Não queremos nada que entristeça o Teu coração. Mas existem dois destinos. E eles são reais. E eles são eternos. Um com o Senhor e um longe do Senhor. Nos ajude, Pai, a permanecer no caminho que nos leva para o céu. E nos ajude a resgatar aqueles, Pai, como aprendemos domingo, que estão no declínio espiritual, caminhando, Senhor, ou para apostatar da fé. Levanta-nos dos nossos lares, das nossas casas, Pai, para buscar estas vidas, para dar uma palavra. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a compreender o propósito pelo qual Deus nos chamou e a vivê-lo a cada dia. Obrigado, Pai, por esta noite, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, que estão sobre a terra, a Tua palavra e o Espírito Santo, para nos ajudar, porque se cumprirmos a Tua palavra, se ela disser sim, e nós fizermos o sim, estaremos com o Senhor. Mas se ela disser não, e nós dissermos sim, fica difícil, Pai. Que a nossa mente seja moldada pela Tua palavra, e obediente à Tua voz, até o grande dia. Te louvamos por essa noite. Agradecidos somos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Ajuda-nos a compreender e a viver a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.